Bom dia, hoje 5 de outubro de 2020, mais um encontro nosso de inventários florestais. Nós temos aqui, tivemos algumas atividades aí ao longo da disciplina, creio que a maioria tenha entregue as atividades dentro do prazo. A gente tinha, por último, agora um exercício teórico sobre o R, e nós vamos discutir um pouquinho, mostrar alguns exemplos aqui relacionados ao R, que é uma ferramenta que ajuda muito na questão da análise de dados florestais. Apresentar a tela aqui. Ainda com relação à atividade de produção do mapa no QGIS, alguns alunos disseram ter dificuldade, não estava conseguindo acompanhar o vídeo, nem resolver o exercício. Ainda tem alguma dúvida relacionada ao QGIS? Tem alguém aí? Parece que eu estou sozinho. Tô aqui. E aí, tem alguma dúvida aí com relação ao QGIS? Ainda? É só dizer não. Professor, no vídeo o senhor explica como colocar as coordenadas direitinho, né? Porque eu fiz correndo, porque eu tinha que entrar no serviço, né? Aí faltou colocar as coordenadas no meu Mapa? mapa. Não Entendi. coloquei. Então, na hora que você mexe na tabela, na tabela de atributos, você chegou a colocar as coordenadas? Ou nem deu tempo também? Não deu tempo, professor. Porque já na tabela de atributos você manipula lá e adiciona as coordenadas, e na hora de fazer a impressão do mapa, e na hora que você chama a legenda, ele traz todos os atributos da tabela de atributos, entendeu? Mas assim, até o Danilo estava preocupado, professor, não consegui terminar a tempo e tal. Não tem problema, se vocês quiserem refazer ou entregar atrasado, não tem problema. Tá. Tentem fazer aquilo que for possível. Eu sei que de repente o QGIS pode ser sim pesado para alguns computadores. Eu sei que eu acho que tem a versão para celular dele, mas eu nunca testei, para falar a verdade. Não deve ser muito prático, também muito fácil manipular, não. Mas eu recomendo assim, a Daniela tá, não sei que semestre que tá, mas eu recomendo vocês irem se programando para até a época da formatura de vocês, vocês tentarem juntar uma graninha para ter um computador para conseguir trabalhar, né? Porque é importante para nós engenheiros florestais hoje sem computador a gente não consegue fazer absolutamente nada, né? E algumas empresas oferecem máquinas, computadores para a gente trabalhar, mas muitas não oferecem. O IFMT mesmo não oferece, não. Assim, consegue, às vezes, um computador físico lá e tal, mas a gente teve, cada um usa o seu computador. Em escritórios também, eu acho que o Arthur está fazendo estágio aí, não sei quem mais está fazendo estágio, às vezes oferece também, mas também não é aquela maravilha de computador, não, só para fazer o basicão lá. Então, eu sou meio suspeito porque eu gosto de tecnologia, né? Mas
eu acho que quando você tem uma ferramenta de trabalho, você tem que investir, entendeu? Tem que trabalhar, juntar dinheiro, fazer uns bicos, alguma coisa assim para ter uma máquina para você poder trabalhar. Eu recomendo altamente vocês investirem nisso. Bom, então tem esse prazo aí para vocês poderem se recuperar essas atividades, tentar fazer mais alguma coisa aí. Nessa temática de uso do R em inventários florestais, eu vi que a maioria já resolveu esse exercício, né? Tem a palestra aqui do professor Valmes Deviani, né? Que foi a palestra que ele ministrou no evento que a gente fez, que nós fizemos da engenharia florestal, e ele faz uma abordagem inicial muito boa sobre a linguagem, sobre as aplicações, inclusive na área florestal. Então, quem não assistiu, eu recomendo que assista com calma essa palestra. Ele traz muito. Aqui eu até tirei, nesse vídeo aqui, é o vídeo que ele tem lá no canal dele, do YouTube. Se vocês procurarem, ele tem um canal no YouTube, tá? Valmes Zeviani. E ele discute muito temas relacionados à estatística, né? Porque ele é da área estatística, ele dá aula no curso de estatística, né? No departamento de estatística. Mas ele também trabalha a parte de programação relacionada ao R, né? E é muito ativo nas comunidades de apoio ao R aí. Então, eu não sei como é que a gente pode tocar. De repente, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma leitura dos exercícios. Eu sei que tem 2 pessoas que não resolveram ainda, mas, enfim, dá tempo de resolver com atraso. Eu ainda não vi como é que eu vou fazer com relação a essas entregas atrasadas, quanto eu vou descontar, mas não deixem de entregar as atividades, tá? Mesmo atrasadas, ela não bloqueia a entrega lá. Eu não bloqueei a entrega de atividades atrasadas. Então, vamos ver algumas questões básicas aqui na lista de exercício. Já está aqui. E aí, se vocês tiverem, quem assistiu a palestra, já quiser ir tocando alguns assuntos relacionados a essa palestra, dúvidas com relação à discussão, eu posso ajudar vocês. E aí, no final, na segunda parte, eu vou abrir o R aqui, mostrar para vocês a questão da instalação e mostrar alguns exemplos para vocês relacionados ao R, tá? Mas vamos começar aqui do ponto de vista de entendimento da ferramenta, tá? Então, vamos lá. Quem já tiver alguma questão aí sobre a palestra, sobre a discussão que nós tivemos nessa palestra, sobre curiosidades, já pode anotar e já faça a pergunta assim que eu terminar essa leitura aqui. Então, vamos lá. Leia as afirmações e julgue quais são verdadeiras. R é uma linguagem de programação. R é uma linguagem de programação? E aí? Verdadeiro ou falso essa afirmação? Acho que é verdadeiro. Verdadeiro. Né? R é um programa de computador? Acho que não só computador, né? R não é um software, assim, ele é um software, né? Ele é um programa, sim, de computador. Ele, na verdade, não pode ser dito como um programa. R não é um programa de computador, tá? É falso. Você tem softwares que manipulam ou trabalham por baixo com a linguagem R. Então, até do ponto de vista da instalação, né? Quando a gente quer instalar o R, vai colocar aqui RCRAN FPR. A gente instala 2 coisas, tá? A gente instala, na verdade, o R em si é uma linguagem, mas a gente tem sim um programa, um instalador,
que geralmente a gente faz a instalação aqui baixando ou para Windows ou para Linux, enfim, para qual plataforma você quer instalar. E aí você instala esse programa que executa a linguagem R. Então, é até uma questão que pode gerar uma certa dúvida, né? Porque quando fala R, tem a R linguagem de programação, que é a estrutura da linguagem, e tem R, o programa que executa a linguagem R, né? Que está aqui, você instala pelo CRAN. Então, por exemplo, se eu vim aqui na minha guia de acesso e procurar, se eu pesquisar aqui R, então tem o RStudio instalado, que é uma IDE, que é um ambiente de desenvolvimento para o R, mas também tem era para, deixa eu ver aqui, questões aí, é uma linguagem, existe o programa que executa a linguagem R, e aí instala lá no BIM do sistema do computador, porque o nosso computador, ele executa uma série de linguagens, certo? Inclusive, quando você quer manipular ou escrever alguma linguagem, executar códigos, por exemplo, de Java, você vai ter que instalar lá no teu computador, no caminho do sistema, a estrutura para execução da linguagem. Então, o Windows usa C++, C Sharp usa, eu acho que eles têm uma série de coisas. Quando você vai instalar o QGIS, por exemplo, ele instala o Python, porque o QGIS ele executa em cima de Python. Então, é uma linguagem, tá? E aí existem os programas. Então, aqui ficou meio dúvida. Até nessa afirmação, eu não sei se eu julguei falso, mas existe o programa que executa o código do R. E existe o RStudio, que é a IDE, tá? Que é o Ambiente de Desenvolvimento de Sistemas, tá? De ambiente de desenvolvimento do código para R, que é esse ambiente aqui que ajuda na questão do código do R. Toda a IDE, ela é um facilitador de código, tá? Então, quando você vai digitar algum código aqui, a IDE, ela te ajuda na execução desse código, tá? Então, ela te dá algumas opções de funções, e, enfim, esse é um ambiente, é um software de apoio à construção de códigos do R. Isso é um programa de computador. Mas R em si é uma linguagem, tá? Eu sei que é difícil para quem não é da área de sistemas entender isso, mas existe toda uma estrutura da linguagem. Vocês sabem que todo programa de computador, toda linguagem de computação, ela executa em cima de códigos binários. Então, a máquina entende só isso aqui, tá? Então, mas lá, aí a gente começa a subir no nível de abstração. Por exemplo, um conjunto de letras passa a ser codificado como um caractere, letra A e tal, e aí começa a abstração, você começa a construir estruturas de dados, estruturas de linguagem, né? E aí a gente fala linguagem de alto nível, o R, porque, assim, a maioria das linguagens atuais, elas funcionam em cima de linguagens antigas, como o professor Valmes falou. Então, você tem, principalmente, C a linguagem, hoje é uma linguagem de baixo nível, mas para a época que lançou era alto nível. Alto nível que é, o que esse fala de alto nível, é a distância até o código binário, a distância até a máquina aqui. E aí toda a estrutura do R, da linguagem R, ela é construída em cima de C++ e Fortran, C e Fortran. Então, lá na palestra do Valmes, ele cita isso. Deixa eu só encontrar aqui. Então, aqui na palestra do Valmes, não sei que ponto da palestra, ele fala que a linguagem ela está em cima. Quer ver? Aqui. Olha, quantos percentagem de código do R, do core, né, que é do núcleo do R, e qual linguagem que ele usa. Então, aqui, o próprio R, né, porque a partir do momento que você criou uma estrutura básica, você começa a desenvolver funções e objetos e estruturas e um monte de questões em cima da própria linguagem.
Mas a montagem da linguagem, o basicão da linguagem, ele vem lá do Fortran e do C, tá vendo? Aqui, ó, principalmente, ó, percentagens do núcleo das linhas de código do R e percentagem do núcleo dos códigos, os arquivos códigos do R. Então, por baixo, lá no nível mais baixo, que é aquele que aproxima da linguagem de máquina 010101, quem está operando é principalmente a linguagem C. Mas por cima, o que a gente manipula e o professor Valmes explica é R. Então a gente só precisa aprender a linguagem R, a gente não precisa saber o que está debaixo dos panos. Entenda isso o seguinte: quando você compra um carro, e você pode escolher as opções, a interface do carro e tal, mas você não quer saber da mecânica lá do carro. Você pode até manipular a parte da mecânica do carro, mas você não quer saber as entranhas lá. Por exemplo, mesmo a montadora de carro, ela compra as peças, ela compra pré-prontas peças do motor, do carro, de vários fornecedores para fazer só a montagem. Então, a gente não precisa começar do zero. O cara que vai, uma fabricante de carro, ele não vai precisar fabricar parafuso, ele não vai precisar fabricar, entendeu? Então, bom, enfim, já prolonguei demais nessa questão. Alguma dúvida com relação a isso, gente? Por enquanto, não. E aí, aqui uma pergunta capciosa. Essa aqui pode ter gerado dúvidas, mas essa daqui. R é um programa usado para processamento de inventários florestais? Não só inventários florestais, eu acho. Então, é falso porque é o seguinte, R, ele não é um programa usado para processamento de inventários florestais, tá? Primeiro, R é uma linguagem, R possui um software que utiliza código de R para rodar ele, e o que eu quero que vocês entendam que essa questão é o seguinte: o que nós fazemos em cima, R é uma ferramenta, tá? É uma linguagem, é uma ferramenta para você construir soluções das mais diversas possíveis. Então, quando alguém monta um pacote ou uma série de funções para resolver um determinado problema, ainda assim, mesmo que essa série de funções e pacotes ajudem na solução dos problemas relacionados àquela área, isso não caracteriza um software de inventário florestal, um software de processamento de inventário florestal. Então, aqui, por exemplo, existe um pacote que foi citado lá no encontro, que é esse pacote aqui, que é o florestal. Tá? Então, o pacote florestal, já duas coisas vocês podem aprender. Tá? Todo pacote ou conjunto de funções que você instalar no R, você pode chamar ele com essa função chamada require, né? E aí você chama o nome do pacote aqui entre aspas. E aqui uma outra opção, quando você tem dúvida sobre um determinado pacote, um conjunto de funções, é você mandar uma dúvida, uma interrogação aqui e o nome do pacote que você já tem carregado ali, né? E você aperta Ctrl Enter, ele não aparece aqui. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Então, vocês virem aqui e digitarem florestal no pacote aqui, eu procurar, tem aqui o pacote, se já tiver instalado o pacote florestal, tá? E aí toda vez, nesse caso aqui, ele não tá bem instalado o pré-carregamento, mas geralmente quando você tem dúvida sobre algum determinado pacote ou alguma função, você pode vir aqui e digitar, por exemplo, a função de média, né? Eu posso mandar uma interrogação e Ctrl Enter lá, e ele vai trazer uma documentação sobre essa função, sobre o criador dessa função e exemplos sobre essa função, tá? E aqui a mesma coisa, então, para o pacote que você for empregar. E aí, aqui nesse pacote que foi um estudante da UFPR, de pós-graduação, que começou a montagem, traz alguma série de funções e documentos relacionados a um pacote. Então, esse pacote, essa série de funções aqui,
ela tem soluções aplicadas para a área de inventário, exclusiva para a área de inventário florestal, só que ela não é um programa para inventário florestal. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Porque a gente não tem aqui dentro do RStudio, soluções prontas. Tudo que você precisar fazer aqui dentro, você vai ter que montar. Então, entendam o seguinte, quando a gente tem um Excel da vida, a gente tem uma planilha de texto lá, com uma série de funções também, e a gente não tem um programa de inventário florestal dentro do Excel. Existe, por exemplo, o professor Júlio Arce, ele montou os primeiros softwares dele, da Optimber, com base, ele usou, então, VBA, que é a linguagem por trás das macros e funções no Excel, e ele montou o FlorExcel. E o FlorExcel, sim, é um software, tá, um programa para inventários florestais em cima do Excel. Aqui, FlorExcel, ele fala, né, que ele tem um sotaque. Então, aqui, ó. Então, o FlorExcel, sim, que é da empresa Optimber, do professor Júlio Arce, ele é um programa, tá? Então, ele é um programa, na verdade, aqui ele chama de suplemento, porque ele instala dentro do Excel, tá? Esse conjunto de funções para análise de inventário florestal, análise fitossociológica, simulações florestais, tá? E aí tem aqui a versão de instalação para Windows e tal. Aqui, por exemplo, ele tem as funções, os exemplos, né? Então, mas o que eu quero que vocês entendam é que esse aqui é o professor Júlio Arce, né? Então, ele desenvolveu soluções aplicadas dentro da planilha do Excel, tá? Ali, ó, tem as caixinhas de funções e tal. Então, ele acaba transformando o ambiente do Excel num ambiente de processamento de dados para a área de inventário florestal. Tá? Mas o Excel em si não é um programa para processamento de inventários florestais, nem o R. Perfeito? Consegui esclarecer isso para vocês? Agora sim. Tá, aqui já mais aplicado, qual das seguintes funções pode ser empregada para ler um arquivo formato .csv? Essas questões, elas vêm de maneira aleatória, tá? Então, aqui, na verdade, tem três funções aqui que a gente pode utilizar no R, que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Aqui, bom, primeira coisa, deixa eu apagar aqui, vou até apagar. Quando você abre o R, aqui, Ctrl L para limpar o terminal. Quando você abre o R... desculpa. Eu já me precipitei, né? Esse aqui é o RStudio, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês devem fazer como eu disse, instalar o R, tá? Que é a linguagem de programação. Se você tiver no Windows ou tiver no Linux. E você vai... se você usar o instalador automático dele, a maneira mais simplificada, ele vai automaticamente declarar o caminho para o teu computador para ele executar código R. Então, beleza. Aí aparece um símbolozinho de R no instalador. Então, R, linguagem, vai aparecer um símbolo assim, ó. Os cachorros e gato aqui estão pegando fogo. Aparece esse símbolo aqui, que é da linguagem R, tá? Esse símbolozinho aqui, ó. E aí você pode baixar, eu recomendo você baixar aqui da UFPR, tá? Tem várias formas de download, mas eu recomendo baixar aqui do site da UFPR. E aí você tem, então, esse instalador que você coloca no teu computador e baixa ele aqui. Não achou. Vamos colocar aqui rcran download. Aqui é a última versão, aqui ó, cranrproject.org, né? Vou abrir aqui. Tá aqui. Tá? Esse aqui é o domínio oficial, o site oficial aqui do R. Sempre que vocês tiverem dúvidas sobre a fonte de um instalador, esse HTTPS, e aparece a chavezinha, ela tem uma
uma autenticação de origem desse site, dizendo que esse site é seguro, tá? Então, sempre que forem fazer download, procurem fazer download de fontes aí que tenham essa autenticação de origem. E aí você pode fazer o download aqui para o Windows, tá? Aí você salva no teu computador e depois executa e instala o R em si. Depois que você instalar o R, vocês procurem o RStudio, que é a IDE de desenvolvimento do R. Então tem aqui, tá, RStudio, tem aqui as soluções do R. Então tem aqui soluções de servidores e o próprio R para desktop. Então aqui, ó, tem a versão para servidores, vocês baixem essa versão, o RStudio é uma IDE, né? Você baixa essa opção aqui para desktop. Aí tem a opção aqui Pro e a gratuita, né? Lógico que a gente vai na gratuita aqui, tá? Baixa essa opção do R para o teu sistema. E aí tem aqui, ainda na opção de desktop, tem várias opções aqui, né? E aí ele fala o que tem de ferramenta e tal. A gente tem só o basicão aqui, que é um ambiente integrado de ferramentas, tá? E aí você pode baixar esse arquivo, vai escolher o teu sistema operacional ali, vai baixar ele e instalar. Quando você terminar de instalar o RStudio, então vai abrir um ambiente assim, só que ele vai estar com a corzinha branca, que você pode configurar a visualização ali do teu terminal, tá? Então tá aqui, opções terminal, e aqui você pode modificar a aparência do ambiente do R, tá? Eu gosto de trabalhar nessas cores um pouco mais escuras aqui, tá? Mas ele por padrão pode vir uma cor mais branca aqui, uma cor clara, que é o padrão dele. Então veria claro. Mas eu gostei mais dessa coloração aqui, tá? Então você pode configurar esse terminal e aí ele aparece esse código nessa aparência aqui. Então quando você abre, você tem aqui esse console e aqui o console dentro da linguagem é a camada onde o terminal aqui, o console, é onde executa o código propriamente dito. Você pode vir aqui e adicionar um RScript, que é um ambiente para você escrever o código e executar as linhas que você quer, ou você pode rodar direto o código aqui no terminal. Então, você pode rodar, existem funções pré-especificadas, então você pode fazer uma soma aqui, né, e apertar Enter, ele executa ali dentro do código aquela função ali, aquela linha que você criou. Ou você cria, então, esse rascunho para o ambiente de desenvolvimento aqui, e aqui, por exemplo, se eu digitar o mesmo valor aqui, 4.4 mais 4, a coloração está diferente, se eu der Enter, ele só vai pular para a próxima linha, né? Para eu executar uma linha de código, você aperta Ctrl Enter. Quando você tem dúvidas sobre os atalhos de execução de código do R, vocês podem vir aqui, ó, Keyboard Shortcuts Help, Alt Shift K. Então, se você apertar Alt Shift K, ele te dá aqui todos os atalhos rápidos de execução do código R, tá? Que pode ajudar bastante vocês aí na caminhada. Então, de cara, assim, que são mais importantes, então, você tem aqui, você pode, dando um Enter, construindo a linha. Você, quando precisa executar uma determinada linha de código aqui, você aperta, estando naquela linha, você aperta Ctrl Enter, ou se você quiser executar um conjunto de linhas ao mesmo tempo, você seleciona esse conjunto de linhas e aperta Ctrl Enter, ele faz as duas, tudo que está dentro daquele conjunto de códigos ali. O que mais? De cara. Aqui dentro do console, quando você quiser limpar ele, você aperta o Ctrl L, ele limpa o console ali. E aqui, se você quer deletar, por exemplo, uma determinada linha, eu gosto bastante dessa função, Ctrl D, tá? Quando você aperta Ctrl D, ele deleta especificamente uma linha ali.
Então, esses atalhozinhos vocês vão aprendendo ao longo do tempo. Tá. Dentro do exercício que a gente estava trabalhando, então a pergunta era o que essas funções faziam, né? Então, aqui a primeira função, ela já vem instalada por padrão no R, é o setwd. O que é o setwd? Quando você vai começar a trabalhar a importação de arquivos ou exportação, vamos dizer assim, qual a pasta de trabalho tua? Essa função vai te ajudar a setar essa pasta de trabalho. E aí tem algumas formas de fazer isso. A forma mais fácil de fazer isso, então, por exemplo, eu tenho uma pasta aqui de trabalho, vamos colocar aqui a pasta de inventário florestal. Tá vendo que tem um atalho no Windows aqui, ó? Esse atalho tá aqui, tá? Se eu for lá no R e colocar aqui, entre aspas, esse atalho, não vai funcionar, por quê? Porque o R utiliza essa barra deitada aqui para alguns processos internos. Então, você tem que vir e inverter essas barras. Pode fazer isso automaticamente no TXT lá. Tá? Então, essa barra tem que ser invertida. Então, se você setar aqui esse local, essa vai ser a pasta de trabalho dos teus arquivos. Então, tudo que eu importar de arquivo vai estar dentro dessa pasta aqui, tá? Ou exportar de arquivo vai estar dentro dessa pasta aqui. Outra forma de fazer, aí se eu usar a função seguinte, que é getWD, e aí não vai nada dentro dela, ela vai apontar para o diretório que eu acabei de setar lá, tá vendo? Então, aqui eu seto, ou seja, eu coloco, eu defino a pasta de trabalho e aqui eu pergunto qual que é a pasta de trabalho atual. Então, tá vendo que aqui está a pasta de trabalho atual. Então, essas duas funções aí do exercício. E aí tem a função aqui, readCSV, tá? O readCSV2, que é uma função justamente para mim poder importar algum tipo de dado aqui de um arquivo na minha pasta de trabalho. Então, se eu vim aqui agora e digitar read, olha lá, a ideia já me ajudou, né? Read CSV2, que é já uma evolução do readCSV. E colocar aqui o nome do arquivo, que é um arquivo .csv, ele vai conseguir ler esses dados e vai importar aqui para o ambiente de memória interna do R. Então, se eu apertar Ctrl Enter aqui, ele leu aqui, né? Foi para o terminal os dados, mas eu preciso aqui um novo aprendizagem. Eu preciso atribuir uma variável ou um nome para esse conjunto de dados. No R, existem duas formas de atribuição. Olha só que legal. Se eu tenho aqui, ó, x, se eu atribuo x, recebe 2, y recebe 3, tá? Então, beleza. Se eu chamar o valor de x, ele vai me dar o valor 2. Se eu chamar o valor de y, ele vai me chamar o valor 3. Agora, se eu digitar assim, ó, x é igual a y, o que vocês imaginam que vai acontecer aqui? Ninguém fala nada. X recebeu o valor de y, tá? Igualzinho, então essa mesma função funcionou. Só que olha só que interessante, quando eu atribuo esse sinal de igualdade aqui, se eu vim agora, aqui no exemplo não funcionou, mas basicamente é o seguinte, quando você tem essa atribuição aqui, ela é unidirecional, tá? Significa o quê? Que o que está no lado esquerdo, recebe o valor do lado direito. Quando eu tenho um sinal de igualdade assim, ele é bidimensional. Então, o que está do lado esquerdo torna-se igual ao que está do lado direito, e o que está do lado direito torna-se igual ao lado esquerdo. Depois eu tenho que ver esse exemplo para mostrar para vocês. Mas, por padrão, nós usamos aqui no R para atribuir, eu quero que o BD, que seria o meu banco de dados, receba os valores aqui dessa planilha de dados, TXT, CSV, então eu uso esse sinal aqui, tá, de indicação unidirecional.
Então, quando eu der Enter, apareceu um data frame aqui com os dados lá. Se eu quero remover variáveis, eu posso usar uma função como essa daqui, ó, rm, que é de remove, x, y, z. Tá? Ctrl Enter, então eu deletei ali da minha memória, porque isso aqui tudo vai ocupando a memória, tá? Então, beleza. Aqui, se você clicar nesse data frame, que é uma estrutura de dados aqui, e abrir, vocês vão visualizar os dados lá. Esses dados aqui são os dados utilizados no desafio da cubagem, né? Tá aqui, que vocês trabalharam lá no Excel. Mas se eu quiser, eu queria pegar outro exemplo aqui para mostrar para vocês. Desafio HDOM, esse aqui, CSV, beleza. Eu sobrescrevi aqui em cima da variável outros dados, tá? Então, abri aqui outros dados, que esse aqui é um outro exercício para vocês lá, de manejo florestal. Então, pronto, consegui importar esses valores aqui. O R, ele permite fazer muitas coisas interessantes aqui. Só que assim, aqui eu tenho um data frame, que é uma estrutura de dados que armazena aqui, igual o Excel lá, a gente tem colunas e linhas, tá? Então, se eu quiser, por um acaso, acessar alguma informação, existem várias formas de acessar informações aqui. Tá? Uma forma de acessar, por exemplo, digamos que eu queira acessar somente os valores de DAP, o vetor de valores de DAP. Então, aqui no próprio linha de código, eu posso escrever banco de dados, aí eu uso esse símbolo, esse caractere especial aqui para marcação. Tá vendo que ele traz cada uma das colunas aqui, ó? Quando eu coloquei o símbolo de money aqui, ó, ele traz as variáveis aqui. Então, se eu selecionar agora, então, BD asterisco DAP, eu estou lendo apenas a coluna relativo à informação do título dela da coluna DAP aqui, ó, que é a minha quarta coluna, tá vendo? Então, se eu mandar printar esses valores, trouxe aqui todos os valores de DAP, inclusive os valores vazios aqui no meu código, tá? Então, ali, ó, executou, BD DAP e tá ali os valores. Existe outra forma de chamar esses valores aqui, ó, através do código da matriz. Então, eu tenho aqui, ó, lembro de linha, coluna, tá? Se eu quiser chamar todas as linhas, eu deixo vazio. E se eu quiser chamar apenas a quarta coluna, também funciona assim. Então, da mesma forma que eu chamei lá a variável DAP, eu posso chamar aqui a coluna 4, tá? De valores. Se eu quiser apenas um valor então, coluna 4, valor 4, né? Então, se eu chamar aqui, ele vai me dar o valorzinho lá do quarto valor da coluna 4, que é 1783. Alguma dúvida até aqui? Assim, acaba virando um curso, né? E esse é o BO de começar. Teria que bolar aulas com várias etapas de aprendizagem. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui os exercícios. Então, já mostrei algumas coisas, algumas funções. Um pacote do R pode ser definido como um programa contendo funções. Aqui o conceito correto, né, é esse aqui. São bibliotecas contendo funções, dados e informações geralmente construídas para alguma finalidade específica. Então, aqui no R, então, aquele pacote florestal que a gente já havia falado, quando você pesquisa esse pacote, tá aqui, ele é um documento, né, que traz as funções e tudo, mas ele, por exemplo, vamos aqui na função de fitossociologia aqui. Então, ele é um pacote, ele traz algumas funções e variáveis utilizadas naquela função. Então, tem aqui a forma de uso, né? Geralmente é em inglês, tá? Então, tem aqui a forma de uso, os argumentos usados na função,
Aí, o que é o valor de resposta, o que vem, o autor e alguns exemplos aqui. Então, aqui nos exemplos você pode copiar se você quiser, né? Então, se eu copiar aqui os exemplos e colar aqui, ó, então tem aqui a biblioteca florestal e tal, e ele tem os dados dele lá, ó. Então aqui tem o dado de Simple 1, que ele chamou, né? Se eu quiser chamar aqui, por exemplo, ali, ó. Será? Aqui, né, ele tem aqui só o cabeçalho de alguns dos dados que estão contidos ali, e aqui a função de ajuste dessa função fitossociológica aí, em cima dos dados que ele já traz os dados digeridos prontinhos aqui, que é parcela, indivíduo, espécie, altura e diâmetro, né? E aí ele traz algumas informações aqui o A é a área total em hectares, né? Então traz algumas informações, se eu ajustar aqui, o que vai acontecer? Ele já tem umas funções pré-definidas aqui e algumas respostas pré-definidas. Então, por exemplo, se eu quero os parâmetros fitossociológicos aqui, mando imprimir, ele já processou, então esse pacote já processou os parâmetros fitossociológicos utilizados com aqueles dados ali. Então, se você quiser usar essa função, você organiza os teus dados da mesma maneira que estão organizados esses dados que ele listou aqui, tá? E da mesma maneira que ele organizou esses dados, se você organizar os dados e aplicar a função exatamente como os parâmetros da função são exigidas, ele vai te dar essa resposta de cálculo dos parâmetros estruturais aqui, horizontais, da estrutura horizontal da floresta, parâmetros fitossociológicos. Então, a grande vantagem é isso, quando você tem algo pronto, que alguém já elaborou e te apoia aí nessa solução. Então, essa é a maneira, tá? Quando você precisa instalar um pacote, por exemplo, o meu já está instalado aqui, mas quando você precisa instalar um pacote, você pode usar essa função install.packages, e aqui dentro você tem que escrever exatamente o nome do pacote, tá? Então, seria essa maneira aqui de instalar o pacote. E aí, depois que você instala, eu não vou instalar porque já está instalado, você requer o pacote para começar a trabalhar. Então, aqui você instala dentro da pasta de diretórios lá de pacotes do R, e aqui quando você vai começar a rodar, você carrega, vamos dizer assim, esse pacote para começar a funcionar. Alguma dúvida até aqui, gente? Estou sendo muito prolixo, vocês estão acompanhando, estão gostando? Me ajuda aí, porque... Professor, com esse pacote, tipo no exemplo do a fitofisiologia, Aham. a gente tudo que a gente quer, a gente digita o código ou já tem alguma coisa para processar? Tipo, DAP, aí fazer o volume. A gente digita o código para saber ou já tem alguma função para isso? Não, sabe como é que funciona? Aqui é uma função pré-especificada. Então, vou dar um exemplo para vocês o que acontece por detrás, mas um exemplo simples, né? Quando o cara faz no pacote uma função, aquela função ela pode ter algumas variantes, mas geralmente ela só aplica aquilo que o algoritmo foi feito para ela aplicar. Então, essa função aqui de parâmetros fitossociológicos só vai funcionar bem para isso daqui, tá? Você traz para ele os dados exatamente como ele pré-especificou, e lá dentro do algoritmo ele vai fazer os cálculos para gerar esses valores aqui. Se você quer um cálculo de volume, de equação de volume, seriam outros parâmetros, outras funções. Aí você vai ter que investigar no pacote quais as funções que ele já montou lá. Então, por exemplo, aqui, ó, ele tem aqui amostragem casual estratificada e parâmetros fitossociológicos, amostragem casual simples e parâmetros fitossociológicos, amostragem pelo método de Bitterlit, coleta de dados pelo método de Bitterlit sem o volume,
aqui coleta de dados pelo censo, sem o volume. Então, você vai ter que ler a documentação para ver o que é possível fazer lá. Então, aqui, por exemplo, dentro desse parâmetros fitossociológicos, tem aqui as variáveis que devem ser inseridas, que foi o que a gente fez ali, né? Aliás, ali foi outra função que foi Não, foi essa mesmo que a gente usou? Função fito aqui, né? Então, ela calcula esses parâmetros fitossociológicos aqui. Essa volume individual, vamos ver o que tem aqui. Calcula o volume individual de maneira manual. Entrando a equação, não entendi. Vamos ver o exemplo aqui. Ele trabalha mais com dados relacionados a que ele está usando algum fator, alguma equação já pré-ajustada dele para parâmetros de área nativa. Mas ele aplica esse pacote dele principalmente para questões florestais relacionadas a florestas nativas, que é o que ele trabalhou mais na pós-graduação, entendeu? Então, esse conjunto de funções funciona, cada função ela tem uma aplicação única, exclusiva. Existe maneira de sobrescrever funções que você pode ter ou não algumas variáveis dentro delas, mas não é... Então, vamos lá, vou dar um exemplo mais simples aqui para vocês entenderem. Deixa eu ir aqui para baixo. Eu imagino o seguinte, quando a gente começa a estudar algoritmo e linguagem de programação, a gente começa com essas questões mais simples. Então, a gente já tem aqui eu vou criar aqui um vetor de dados. Aqui eu vou colocar aqui, vou colocar aqui notas, vai? Já que nós estamos falando de... Eu vou colocar um vetor aqui, 7, 6, 8, 9. Então, essas aqui são as notas. Eu já tenho a função pré-especificada de média no R, que inclusive uma das respostas lá. Então, se eu colocar aqui média, notas, perceba o seguinte, para ele calcular a média de alguma coisa, essa função pré-especificada, eu tenho que ter um formato padrão aqui de um vetor, né? Ele só consegue calcular a média para um vetor. Então, se a gente investigar essa função lá por trás, o código, ela só vai conseguir calcular a média de um vetor. Se eu tivesse aqui uma variável x igual a 4 e pedir para calcular essa média aqui, ele não vai conseguir calcular. Ele só vai conseguir, mas ele só tem um valor. Ó. Erro na função média. Objeto x, peraí. Ele fez a média, na função dele funciona a média só com um valor, né? Mas a média é o próprio valor ali. Mas vamos dar um outro exemplo. Vamos dizer que eu escrevesse aqui x igual a true, que é um valor booleano, né? E eu pedisse média, aí ele não... Peraí. Aí ele conseguiu calcular a média, sabe por quê? Porque o R entende que o valor true, ele é um valor booleano equivalente a 0 e 1. 1 é o valor verdadeiro e 0 é falso. Então, se eu atribuir aqui, só porque eu quero mostrar o negócio está dando... Então, se eu atribuir falso aqui, ele vai fazer a média, vai ser 0, quer ver? Tá vendo? Mas é porque foi uma coincidência. O que eu quero dizer é o seguinte... Vou criar uma função soma aqui, que é mais fácil. Soma é igual, recebe, função. E aí, nessa função soma, eu vou atribuir um valor A e B. E aí, essa função vai fazer o seguinte. Ela vai retornar para mim A mais B. Tá? Então, eu vou criar essa função aqui, vamos ver. Então, criei uma função soma. Então, imagine que essa função soma seja aquela função fito lá. Tá? Só que ela tem uma restrição aqui. A função soma, primeiro, ela tem que receber obrigatoriamente 2 parâmetros e a soma vai ser obrigatoriamente de 2 valores apenas. Então, se eu quiser que essa função soma funcione, olha lá, ele já me indica ó, A e B. Se eu colocar aqui 2, 3 e der Enter, ele fez a soma, certo? Se eu colocar só um valor aqui,
Erro. Argumento B ausente sem padrão. Então, o que vai acontecer é que lá dentro quando você vai executar uma função do R, como essa de parâmetro fitossociológico aqui, você tem que sempre atender o formato que ele pede. Então, ele sempre traz aqui, ó, o nome da função no pacote, a descrição. Calcula os parâmetros fitossociológicos amostrados. E aí ele traz, ó, a função é essa, e essas são os argumentos da função, as variáveis da função. Alguns já vêm por padrão, como esses que já estão atribuídos, se você não atribuir, ele já traz. Outros são obrigatórios. Então, um data frame com as espécies, um vetor ou um data frame com as parcelas, diâmetros, a informação de área em hectare. Então, isso são as coisas mínimas. E aí, por isso que ele traz o exemplo. Ó, ele traz o exemplo, olha, o vetor de espécies, o vetor das parcelas, o vetor dos diâmetros e a área amostral. Então, se você não trazer para eles esses valores, a função vai dar erro, não vai funcionar. Entenderam? Se eu digitasse, da mesma forma que eu digito aqui soma e 2 valores, ele consegue somar, e se eu atribuo 3 valores aqui, ele não vai conseguir funcionar. Tem um argumento extra aqui que não funciona. Da mesma forma, se eu deixar apenas uma variável ali, ele também não consegue resolver, porque na hora que eu criei essa função, ela tem um formato pré-especificado. Ela recebe A e B, e A mais B é retornado como resultado dessa função. Vamos lá, algumas coisas mais simples. Aqui um exemplo. Como que eu calculo uma potência no R? Então, 4 ao quadrado. Existem duas maneiras. Existe a tradicional que vocês já conhecem no R, que é no Excel, né? Que é o chapeuzinho. Então, se eu der entre aqui, ele consegue calcular. A outra forma de calcular aqui é essa de 2 asterísticos, tá? Um quadrado de 4, 16. Então, essas duas funções, essas duas formas aqui funcionam. E se eu quiser calcular a raiz quadrada de 16? Como é que eu faria? Aí uma setinha aqui, tá? Você pode fazer o inverso da raiz, o inverso da potência. Então, se eu fizer o quadrado de 0,5, ou melhor, quadrado de meio, potência de meio é equivalente à raiz de 16, tá? Então, essa é a forma. Se eu quisesse a raiz cúbica de 16, aí traria a raiz cúbica de 16. A raiz quádrupla de 16, não, eu quero a raiz quadrada de 16. Né? A raiz quadrada de 100. Então, vocês estão conseguindo visualizar as respostas aqui no terminal, né? Sim. E aí existem várias questões aí do R que a gente, e aí eu recomendo para vocês aquele livro de R, Aplicações Florestais da UFPR. Eu recomendo você estudar o básico mesmo para depois começar com as coisas mais avançadas. Eu tenho muita coisa para falar, só que assim, eu realmente precisaria montar um curso para explanar para vocês. E eu acho que no YouTube você acha muito material, acho que enfim, não dá tempo na disciplina. Mas a gente pode, vamos ver um outro exemplo aqui. Eu estou com os dados aqui, né, de DAP e altura. Deixa eu ver um exemplo mais aplicado aqui à mensuração para vocês verem na prática aqui. Deixa eu ver um exemplo aqui.
Então imagina o seguinte, ó, existem a parte mais legal do R, que apoia aqui, como o professor Valmes falou, é a questão de capacidade gráfica do R. Deixa eu ver, alguém mandou alguma pergunta aqui. Qual o canal do professor do FPR? É o Valmes Eviani. Mas ele trabalha mais as questões, de Eviani com V, eu acho. Ele trabalha mais as questões de estatística, né? Vamos lá. Imagina o seguinte, a gente tem aqui os dados no DAP, a gente tem aqui no banco de dados, tem DAP e altura, né? Então imagine que vocês queiram visualizar, assim como a gente faz o plot lá no Excel, imagine que vocês queiram visualizar aqui a plotagem, o plot, a função plot aqui, de duas variáveis. Então a gente coloca aqui o DAP contra a altura total, tá? Olha só que legal. Você tem ali os valores pontuais cruzados ali. Pelo jeito aqui, essa altura total foi estimada, né? Nesse banco de dados que a gente tem essa tendência linear aqui. Se eu quisesse ajustar, por exemplo, um modelo matemático aqui que expressasse esse crescimento, então um exemplo aqui de ajuste, existe uma função de regressão não linear, que é essa NLS aqui, tá? Se essa função não linear, ela tem um padrão de codificação aqui, então eu chamo aqui de modelo 1, né? E aí aqui é o seguinte, aqui eu preciso renomear para BD, e aí o nome da variável tem que estar exatamente como está no banco de dados lá. Então aqui está HT maiúsculo, a função é beta 0 mais beta 1, DAP aqui está maiúsculo, então aqui é DAP, é a função da parábola, né? Então aqui é o seguinte, função regressão não linear, então se você procurar essa função não linear no R lá tem aqui, ó, non-linear least squares, né? Regressão não linear ou quadrados least squares non-linear. Regressão não linear. Então você tem aqui na função não linear, você tem que chutar alguns valores iniciais para os coeficientes que você está tentando estimar, beta 0, beta 1 e beta 2. E aí ele vai ajustar essa função e eu nomeio essa função para uma variável. Então, se eu fizer essa regressão aqui foi feita a regressão, e aí se eu pedir aqui para trazer as informações dessa regressão, esse modelo, ele traz aqui a regressão. É claro, o R quadrado ele deu, foi perfeito, né? Porque já eram valores ajustados ali. Mas eu tenho aqui a regressão, os valores de beta 0, beta 1 e beta 2 para já falei, RStudio já falamos. Isso aqui também, já falamos sobre o pacote florestal. Aqui a última questão aqui todas essas comunidades aqui você pode tirar dúvidas sobre várias coisas, mas a comunidade específica para o R é RBR, tá? Essa lista de dúvidas aqui do RBR que permite você tirar dúvidas lá. E quando você digita no Google qualquer dúvida que você tiver, então, por exemplo, função NLS no R. Então, você vai digitar, você está com dúvidas ali, e aí você vai encontrar no Stack Overflow, ajuste modelos não lineares, aqui na Leg UFPR, que é do professor Valmes. Então, qualquer coisa que você procurar aí, você vai achar vários exemplos. Aqui a Ridículas, que é o blog do professor Valmes também, para dúvidas relacionadas ao R. Então, essa estrutura você tem que ir montando aos poucos. Tá aqui.
esse livro aqui, tá, do pessoal lá da UFPR, que é Introdução a R Aplicações Florestais, vocês conseguem achar ele na internet. E aqui nesse livro vai ter toda essa introdução que nós começamos a falar aqui, de instalação, de estrutura de vetor de matriz, indexação de vetores e matrizes, laço de repetição, e o mais legal de tudo, a parte de gráfica, né, de construção de gráfico, algumas estatísticas aqui, e aí começa a parte de aplicação à área florestal, a parte de experimentação, a parte de regressão, aqui é exemplo de amostragem aleatória simples, análise fitossociológica. Então, é um livro bem construído para quem está começando no R aí.